Essa parte aqui ela vai ser bem rapidinha. Até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida? Críticas, sugestões? Leandro e Camila are typing. Belezinha, então vamos avançar. Agora é a Baixa Idade Média. A gente vai falar de feudalismo, né? E vamos falar desse Ocidente medieval, tá? Porque apesar de ter alemães, franceses, ingleses, portugueses, os caras tinham muita coisa em comum. Se você for começar a abrir manuscrito no século III, vão ver que a galera está se vestindo muito parecido um com o outro. Então tá. Uma pequena divisão aqui dessa Baixa Idade Média é o seguinte. Século XI, né, já acabaram já as invasões vikings, ela é marcada pela dispersão total do poder do monarca e o fortalecimento dos grandes senhores. Então, muito comum existirem vassalos com muito mais poder político do que os seus reis. Tá? Não é nessa época, mas um pouquinho depois já vai existir o caso da Carta Magna. Vocês lembram do caso da Carta Magna, quando o João se enterra, encheu os pacová dele, todo mundo, os seus súditos, né, os barões forçam ele a assinar a Carta Magna, que concedia direitos e tudo mais. Ele era meio que um déspota, mas ao mesmo tempo ele não tinha total controle dos seus súditos, porque eles também tinham poder, né, principalmente porque eles providenciavam o senhor com os exércitos. Então, no século XII e XIII, ele é um período marcado pelo fortalecimento do poder do rei, mas ainda assim é uma sociedade extremamente feudal. Aqui é a nossa época, tá? O nosso século é o XIII, mas um pouquinho do XIV, que vem depois, é a base política da formação do Estado absolutista. Né? O sistema feudal está enfraquecendo. O rei agora é muito mais forte, ele não depende mais dos exércitos, dos vassalos, ele tem um exército mais centralizado. Mas na nossa época, os vassalos são os caras que vão providenciar o exército do rei. Tá? A Baixa Idade Média ela vai do século XI até a queda de Constantinopla em 1456, que é um marco, né, que muita gente diz quando acaba a Idade Média. Existe uma discussão que diz que não acaba aqui, acaba um pouquinho depois, porque, por exemplo, existe feudalismo na Rússia que vai até o século XIX, mas não vamos entrar nessa discussão. Para a gente aqui, a Baixa Idade Média acaba quando cai Constantinopla. A cristandade ocidental ela já está consolidada no século XI. Os normandos, que são os descendentes dos vikings, eles já ajudaram muito a propagar uma cultura cristã, né? Porque os caras eram praticamente vikings cristãos, né? Vikings cristãos franceses, que tacam puteiro pela Europa inteira e levam com eles mesmo, né, armadura, um pouco dos seus costumes normandos. A cor normanda, né? Aqui uma imagem dos normandos, né? A armadura está um pouquinho fechada. Ao kite shield, né, que é o escudo pipa, ele evolui do escudo viking e é o ancestral do Heather Shield. Falamos isso lá naquele nosso encontro, né? Lembra, Camila? Então tá aqui o escudo pipa. Os normandos, né, muitos deles também vai para participar das cruzadas. Aqui o feudalismo já está pronto, já existe o feudalismo, já existe a relação de sucessão e vassalagem. O que é isso? A coisa mais importante para os caras é o laço de fidelidade. Né? É muito mais importante que o laço de sangue. A família fica em segundo lugar. O que importa, em teoria, né? A gente não respeitava isso, eram os seus votos que você fez, né, para os seus. O sucedano ele vai conceder uma terra ao seu vassalo. Essa terra ela é designada como feudo. Em troca, o vassalo presta serviço militar. E também algumas obrigações pecuniárias, né? Tipo, que é só pepino. Pagar resgate, ajudar nas despesas dos treinamentos do filho do sucedano, enfim, ser babá, né, do filho do rei. E também ser uma espécie de administrador e prover alguns conselhos administrativos para o rei, tá? Porque o rei não conseguia governar o seu reino sozinho. Então, imagine que o vassal também fazia parte de um conselho. É como se fosse um ministro hoje em dia. Aqui um esquema bem didático, bem simples do que é o feudalismo, né? Você vai ter uma pirâmide, o rei lá em cima,
né? Às vezes o rei vai estar aqui embaixo, vai ter vassalo mais forte que, né? Mas em teoria o rei está aqui em cima. Abaixo dele, o vassalo faz parte da nobreza, né? E o clero. Existe uma classe aqui entre a nobreza e o clero, perdão, entre a nobreza e o povo, né, que ela está bem fraca nessa época, mas depois fica maior, que é a burguesia. Mas a burguesia vai estar aqui embaixo da nobreza com o povo, né? Que é o servo. Aqui você é livre, mas a tua terra pertence a alguém, que é o vassalo. Aqui uma imagem ilustrando o que é um feudo, tá? Muito comum nos pequenos vilarejos, que existisse, né, a casa dos servos, a plantação, que normalmente era trienal, existia várias culturas de plantação que eles revezavam entre si. Isso era muito bom, porque aumenta a quantidade de alimentos no século XIII, porque os caras estão inovando a tecnologia do campo e tem mais comida, né? E aumenta a população, mas explode. No século seguinte diminui, né? Acontece nele. Mas enfim, então, tem aqui o campo, a igreja sempre próxima ao vilarejo. Gente, quando eu falei que a igreja ajudou a expandir as comunidades, isso foi fisicamente também. Porque para você ter uma igreja, o que você precisava? Você precisava de mão de obra, tá, qualificada para construir, então já existia na economia, você precisava de estrada para transportar essa mão de obra, e você precisava de gente em volta da igreja para abastecer a comunidade. Então, o Legoff mesmo ele utiliza o termo de indústria medieval. A igreja impulsionou uma indústria medieval. E aqui no final nós temos, né, a casa do senhor feudal, o vassalo que cuida dessa casa inteira. Se vocês forem assistir o Robin Hood, é um filme muito bacana, vai trabalhar com mito, vocês conseguem ver nitidamente no filme essa questão de relação de servo com o senhor feudal, né? O último filme do Robin Hood, lá com o Russell Crowe, que o cara tá nas cruzadas, depois volta às cruzadas, ele tem que cuidar da ilha, etc, etc. É legal você ver como é que é essa relação entre essas três camadas de poder: servo, clero e cavaleiros, que fazem parte dos vassalos. A igreja estimulou a indústria medieval, né, teve desenvolvimento de técnica agrícola e a quantidade de alimento aumentou, principalmente, né, no nosso século. Então, você vai ter uma dobra populacional entre o século X até o XIV. Aqui uma imagem ilustrando o que seria a investidura do cavaleiro, tá? Que era toda aquela cerimônia, o cavaleiro chegava lá, né, para o seu sucessor e oferecia a ele os seus serviços. Em troca, ele ganhava a terra para lhe proteger. Né? Existiam várias formas de investiduras. Tinha investidura onde ele ganhava um beijo do sucerano, tinha investidura onde, que nem no filme das Cruzadas, né, ele mostra isso, realmente acontecia isso, né? Acho que foi um caso em inglês, se não me engano, aí dava um tapão na cara do cavaleiro para ele se lembrar dos seus votos de servitude, né, que era até o fim dos seus dias. Mas era comum, né, a anulação desses votos, mas é um outro processo, uma outra questão. Aqui a gente vê a presença também do clero nessa relação, porque ser cavaleiro, né, não era só uma relação política, mas também espiritual, porque agora ele tinha umas obrigações com o seu senhor e a obrigação moral de defender os valores da cristandade. Não é à toa que o cavaleiro é um dos principais sujeitos das cruzadas. Mas a princípio, né, antes deles serem os cavaleiros que a gente entende hoje, eles eram só combatentes. Mas a partir do século XII isso muda, né? O ideal cavalheiresco começa a surgir, aquelas histórias arturianas, né? O que seria um verdadeiro cavaleiro? Né? É um guerreiro realizado, é um guerreiro perfeito, tanto no combate quanto na sua postura, né? Porque ele vai representar os valores cristãos, ele tem que respeitar as mulheres, proteger a igreja e proteger os fracos. Gente, isso em teoria. Vocês sabem como é que o ser humano é. A igreja, ela soube muito bem administrar, né, esse aspecto belicoso dos guerreiros, e por isso os cavaleiros estão nas cruzadas, porque eles têm um valor, né, para provar, um juramento para provar para a igreja. Não é à toa que a gente fala em cavaleiros de ultramar aqui. Né? Não é os cruzados de ultramar, é os cavaleiros de ultramar. Então, muitos cavaleiros participam das cruzadas sob a bandeira de uma cristandade unificada. Eu falei para vocês, né, comunidade imaginada, um cristianismo que uniu a Europa.
né? Porque nas cruzadas tinha muito, nossa, tinha de cristão sendo porrada com cristão, era incrível. Então as cruzadas ajudou os caras a irem sendo na porrada com o inimigo em comum, né? Aqui uma imagem de um cavaleiro francês do século XIII. Repare que o equipamento dele é muito parecido com o que eu tenho, o que eu mostrei para vocês já lá naquela aula que a gente fez em Ponta Grossa. A armadura está um pouquinho mais fechada. Isso aqui é um proto-great helm, né? Ele fecha aqui no rosto. Por que ele fecha aqui no rosto? Porque é para proteger o cavaleiro de outro cavaleiro vindo com a lança bater o rosto dele. Então a armadura começa a se adaptar conforme os novos combatentes que vão surgindo. Ficou meio completo aqui o slide. Gente, ó, muita gente gosta de falar, o cavaleiro, se a gente fosse comparar com alguém hoje em dia, ele seria um tanque de guerra ou seria um fuzileiro naval? Ó, se a gente fosse equiparar com alguém hoje em dia, ele seria muitas pessoas, porque na época, ó, o que o cavaleiro seria hoje em dia? Ele seria um fazendeiro, um político, um advogado, um policial, né, e um soldado. Por quê? Fazendeiro, porque o cara tinha terra, tinha que cuidar da terra, ele tinha uma plantação para cá. Um político, por quê? Porque ele atuava como uma espécie de ministro. Um advogado, por quê? Porque ele tinha que conhecer as leis. Muitas vezes ele participava de alguns julgamentos. Policial, por quê? Porque ele aplicava a justiça, muitas vezes. Não é à toa que ele já manda ele para cruzar. E um soldado, porque ele é um ótimo cadete e está sempre nas terras. Agora vamos falar um pouquinho das cruzadas. Vamos para o nosso quarto capítulo. Essa é uma coisa bem rapidinha também, né? Não vou tomar muito tempo de vocês. Mas até aqui, tudo ok? Eu tenho alguma duas dúvida? perguntas. Manda. O vassalo podia ter um vassalo? Sim, podia ter uma espécie de subvassalo. Só que ele não tinha os mesmos poderes jurídicos e sociais que o seu vassalo mor, vamos assim dizer. Pois é, mas ele servia para quem? Para o suzerano do vassalo que ele é vassalo? Não, ele é assim. É muito difícil você ter uma ideia de reino enquanto uma pátria nessa época, tá? Então ele tinha uma lealdade com o seu senhor feudal e, né, com o rei, mas a primeiro lugar vinha os seus votos de fidelidade que ele fez com o seu senhor vassal. Portanto, é muito comum você ver esses vassalos, né, empregando outros cavaleiros, que nem sempre eles tinham posse de terra, mas alguns tinham e atuavam como mini vassalos. Né? Então, a obrigação primeiro deles vinha com o vassalo mor e depois com o rei. Entendi. E a igreja ela tinha um exército próprio ou ela se afiliava com os senhores feudais? Ela tinha um exército, mas para proteção pessoal. Isso era muito comum lá em Roma. Ela empregava bastante uso de mercenários, né? Mas muitas vezes, ao longo da Idade Média, principalmente no final da Idade Média, você vê cristão, né, atacando Roma. É uma coisa meio maluca, assim. Porra, os caras, na teoria, vêm defender Roma. Acontece o seguinte, ela empregava muito o uso de outros reinos cristãos para atingir os seus fins militares, né? Militares e espirituais, porque muitas vezes Roma também estava em disputas de territórios. Então, ela não tinha um exército centralizado como esses reinos, mas dependia muito da força dos outros, ou de mercenários, né, ou então de outros reinos. Mas era muito comum existirem bispos que vestiam armadura e lideravam alguns exércitos que eram compostos de alemães, franceses, etc. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos para as cruzadas, né? Aqui, acho que, se não me engano, é uma luminura que retrata a batalha de Hattin. Não vou explicar o que é agora, vou deixar isso para depois, tá? Senão é muito detalhe. Vamos avançar. As cruzadas, ela foi uma série de movimentos militares de cunho religioso que, em síntese, era para recuperar a Terra Santa, né? Que ela ficava na Palestina. Gente, as cruzadas não se chamavam cruzadas na sua época, tá? Ninguém falava assim, eu sou um cruzado. Não, ninguém falava isso. Tá? É um termo que não era usado na época. Isso veio depois. Elas aconteceram entre o século XI e até, né, o século XIV. Ao total, conta-se 9 cruzadas, mas tem alguns episódios que a galera fala que também é cruzada, outros falam que não é. Por exemplo, a Reconquista.
Tem gente que fala que era cruzada, tem gente que fala que não era. Mas isso é indiferente aqui nessa discussão. Ela foi um movimento contínuo. Né? Ela durou até, inclusive, existem batalhas depois da Idade Média que a gente considera como cruzada ainda. O que importa para a gente são os estados cruzados. Eles foram fundados no século XII e duraram até o século XIII. Cara, nossa, durou muito pouco tempo. Né? Mas é aqui que existe, né, o reino de ultramar. Ela está situada nessa temporalidade, entre 12 e 13. A gente vai trabalhar mais com o 13. Elas estão tacando folhete. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui foi durante a primeira cruzada, tá? Entre a primeira e a segunda cruzada. Essa região aqui, não sei se vocês conseguem se localizar geograficamente, mas isso aqui é Palestina, tá, gente? Constantinopla está aqui por cima, mais ou menos. Não sei se está aparecendo o mouse aí para vocês. Aqui nós temos os estados cruzados, como, por exemplo, o Reino de Jerusalém, né, aqui em branco, o Condado de Tripoli, aqui em vermelho, né, o Principado de Antioquia, aqui em azul, né, o Principado de Armênia, Cilícia, o Condado de Edessa, aqui, esse Império Seljuco, que já é dos turcos, e existem outros muçulmanos aqui para baixo, tá? Aqui em roxo são terras do território bizantino. Praticamente, só um resumo, bem resumo mesmo, as cruzadas acontecem porque nós vamos ter sarracenos tomando os territórios sagrados para os bizantinos pedem ajuda para o Ocidente. Galera, vem aqui ajudar nós, né? Os caras vêm aqui e o contrato é o seguinte, devolve as terras para o imperador bizantino. Não foi isso que aconteceu. Os caras chegaram aqui e pegaram para eles as terras. Daí surgiram os Estados Cruzados. Né? Surgiu o Conde Novo, o Rei Novo, né? E engraçado que a maioria dos donos desses territórios nem ficavam aqui. Eles voltavam lá nos seus países de origem, né? E surgiu uma comunidade meio mista aqui, né? De cristão com identidade turca, meio ortodoxa, cristã, meio ocidental, mas enfim. É a suruba que é ultramar, que a gente vai conversar um outro dia. Então, as cruzadas envolveram muita gente, tá? Não foi só guerreiro. Teve cruzada que foi só de criança, entre aspas, né? Não foram crianças, mas é conhecido como a cruzada das crianças. Envolveu civis, nobres, comerciantes, bastante comerciante. A cruzada deixou a Europa meio que em dívida, mas gerou muito lucro para algumas pessoas, né? Principalmente genoveses. Envolveu clero e principalmente reis e guerreiros. A Reconquista, que aconteceu em 722 a 1492, né? Os caras não fazem parte das cruzadas, mas é quando os cristãos recuperam a Península Ibérica, né? Expulsam os mouros de lá. Mas a gente vai trabalhar com elas na nossa guilda, né? Porque nós temos o Leandro e o Castro que escolheram recortes ibéricos, né? Então a gente vai trabalhar também com ela. Inclusive, na próxima aula, eu vou trazer um geralzão sobre a Reconquista, para ficar mais interessante para a gente também. E as cruzadas bálticas, que foram cruzadas que aconteceram contra, né, hereges ou pagãos, pagãos, né, tem hereges lá, mas a maioria eram pagãos, que aconteceram na região, né, dos Balcãs. E ela foi do século XII ao XIII, foi aí principalmente onde teve a atuação dos cavaleiros teutônicos, né, foi conhecida como a Cruzada dos Nortes. Elas também são consideradas cruzadas, né, mas também não foram chamadas de cruzadas na época. Só lembrando que as cruzadas do norte nós não vamos trabalhar no nosso recorte, tá? Sempre a partir da tensão entre cristianismo e o Islã. Não vamos trabalhar com o pessoal do norte. Não. Os teutônicos que estiverem aqui, se bem que nessa sala a gente não tem teutônico. Mas os teutônicos do grupo não vão estar representando esse momento, tá? São teutônicos que estavam na Terra Santa, lá em Jerusalém. Aqui, né, só uma breve, bem resumida ilustração de algumas ordens de cavaleiros cruzados. Muito mais do que isso, vou trabalhar com elas na outra aula, tá? Mas só para ficar mais nítido para vocês. Existiram várias ordens militares e religiosas. Nem todo mundo que ia para a cruzada fazia parte dessas ordens. Inclusive, nem todo mundo que fazia parte dessas ordens eram cruzados. Né? Muitas das pessoas que faziam parte dessas ordens, às vezes, eram só administradores de templo, eram médicos, né? Enfim.
O interessante é que essas ordens eram muito comuns nessa época e surgiram praticamente com o mesmo intuito de proteger os peregrinos que iam para a Terra Santa. Você vai ter os Cavaleiros do Santo Sepulcro, que é uma ordem que existiu lá em Jerusalém. A ordem dos hospitalários, aqui está errada essa imagem aqui, porque está Malta aqui, né? Eles vão se tornar os Cavaleiros de Malta depois que os Estados Cruzados caem e eles vão se refugiar lá em Malta. Inclusive, nessa época de Malta, o uniforme deles é vermelho, não é preto. Mas, enfim, aqui estão os hospitalários, tá? Os templários, famosos templários. Aqui, essa ordem, Saint-Jacques de Lepé, eu não conheço essa ordem aqui. Não conheço essa ordem. Eu sei que tem a ordem de São Lázaro em Jerusalém, né? Existem outras ordens ibéricas, mas essa aqui, não sei qual é a tradução dessa palavra em francês aqui, né? Mas enfim, deixamos para outra hora isso daí. E os cavaleiros teutônicos, que a princípio eles eram praticamente uma cópia dos templários, só que com o intuito de proteger os peregrinos alemães que iam, né, para a Terra Santa. Na próxima aula, eu vou trabalhar com, né, todas as ordens militares que nós temos no grupo e algumas a mais, né, vou pesquisar sobre essa aqui. E vou trazer para vocês o regimento, um dos pouquíssimos regimentos que foram preservados em escrita, como que era o funcionamento da Ordem Templária. É interessante a gente pensar como esses caras deviam se comportar. Só que é dos Templários. Não sei se ela é parecida com um dos outros. Eu sei que a dos Hospitalários ela é bem parecida com os dos Templários, né? Que no livro da coleção Osprey o cara menciona, que era bem próximo à organização delas, porque eram ordens rivais. Mas outras aí são nossa próxima aula, para a gente discutir. E as cruzadas, elas fomentaram velhos desentendimentos entre franceses e alemães, latinos e gregos. Aqui um memezinho aqui do Bob Esponja, que é na Quarta Cruzada, que acontece o seguinte: os cruzados vão lá para participar da reconquista da Terra Santa, e no caminho os caras endividados com os genoveses, né, genoveses lá da Itália, que praticamente os caras meio que bancavam os cruzados, porque eles ofereciam os barcos, né, os cruzados tinham que pagar pelos barcos para chegar até o Oriente. E endividado, os caras têm dinheiro para pagar os genoveses, o que eles fizeram? Eles acamparam lá perto de Constantinopla, né, e meio que escolheram um lado político de uma disputa que estava acontecendo lá, né? Porque existia uma tensão política entre sucessores do que seriam o próximo imperador bizantino, se aliaram com um dos caras lá que não era uma imagem muito boa entre os bizantinos, né? E saquearam a porra da cidade, saquearam Constantinopla, né? Os cristãos foram lá, saquearam outros cristãos, e com o dinheiro do saque pagaram os genoveses, e depois foram terminar a cruzada, né, que não foi muito bem sucedida lá pro resto da Palestina, né. Isso aconteceu na Quarta Cruzada, foi em 1204, se não me engano, 1204, e danificou tanto, mas tanto a Constantinopla que ela nunca mais se recuperou desse saque, né, e muita gente diz que ela vai cair na Idade Média, porque ela realmente nunca se recuperou desse saque aí. Mas enfim, isso aí também vamos ver em outros momentos, tá? Muita gente se odiava ali, tá? Francês se odiava. Nossa, francês com inglês é incrível, como eles se odiavam, né? E latino e grego também se odiava. Grego aqui são os bizantinos, latinos, que eu digo, são os italianos, né? O pessoal do Mediterrâneo. Então, as cruzadas endividaram o Ocidente, porque a galera tinha que pagar os barcos, que não pagaram só uma parte. E não é que ela abriu o fronte entre Europa e Oriente Médio. Isso já existia, já estava aberto. A galera já fazia comércio antes disso, tá? E ela impactou muito o imaginário cristão, de todo mundo, tá? Porque a galera achava que você reconquistar a Terra Santa não era só você ir lá para ganhar de fazer dinheiro, como muitos nobres foram. Era um ganho espiritual. Porque lá você recebia o perdão. Lá você era perdoado de todos os seus pecados. Muitos assassinos, né? Muitas pessoas indesejáveis foram convidadas nas cruzadas para ter seus pecados, né, expiados. Aqui, né, terminando a aula, só fazendo uma menção ao Prece João, que é uma ideia de que os caras acreditavam, os cristãos acreditavam
de que existia um rei cristão que vivia no Oriente, né? Esse rei cristão, ele descendia de uma linhagem, de uma tribo perdida de Israel, e que esse cara ia vir do nada para ajudar os cristãos a combaterem os infiéis, os muçulmanos, né? E os caras começaram a achar que quem era esse prestes João seria o sobrinho de Kublai Khan, um mongol, né? O Ilkham Abaga, que nessa época ele era líder do Ilkhanato. Então foi aí que quase surgiu uma aliança entre os mongóis e os cruzados para ser na porrada com os sarracenos. Ela nunca aconteceu porque a linguagem deles era horrível, tá? Era muito difícil eles se comunicarem, e os mongóis exigiam submissão do Papa. O Papa jamais ia aceitar isso, mas eles não saíram na porrada. Inclusive, houve momentos em que os mongóis estavam atacando os sarracenos e os cristãos só falavam assim, opa, vou fora disso, e deixavam os sarracenos passar pelos seus territórios para ser na porrada com os mongóis. Então, se virem, se matem. Mas muitos cristãos acreditavam que existia um rei Prestes João, no século III. E aqui está uma listinha que a gente vai abordar na outra aula, das cruzadas que aconteceram. A primeira cruzada, né, popular dos mendigos, que não foi uma cruzada militar, foi uma cruzada que foi um fracasso muito grande, mas vou abordar isso depois. A primeira cruzada aconteceu, né, no século XI, segunda cruzada aconteceu no século XII, terceira cruzada também no XII, e aí começa a entrar na nossa época, né, a quarta cruzada, onde nós vamos ter o saque de Constantinopla, a cruzada das crianças, que ela é mais mitológica, na verdade, factícia, porque em todo momento a galera estava indo lá para a Terra Santa, né? Mas dizem que teve uma época que foi só um monte de criança, nossa, se fuderam essas crianças. Elas foram mortas no caminho, estupradas, muitas viraram escravas, né? Enfim, a quinta cruzada, né, também é a nossa baliza, a terça cruzada e a sétima cruzada também fazem parte do nosso recorte, que é de 1200 a 1250. E a oitava e a nona cruzada, que são as cruzadas mais tristes, porque tá acabando tudo. Os caras estão perdendo território, os caras estão expulsos. Adeus, né? Adeus. Adeus, cruzados. Mas isso eu vou abordar, né, um geral de cada uma depois, na próxima aula. Depois eu vou dizer o que é interessante nas nossas cruzadas, né, que é da quarta até a sétima, que é um equipamento um pouquinho mais padrão, né, mais fácil de reconstruir. Mas isso fica na próxima aula. Gente, pontos que a gente pode retomar na próxima aula. Tá? Vai ficar muito extenso aqui. Vou resumir as cruzadas para vocês. Então, quando trabalhando com as cruzadas, né, a gente tem que dominar esse assunto. A gente vai conhecer quem estava na quarta, quinta, sexta e sétima cruzada, e também vamos conhecer quem estava na Reconquista. Porque a gente vai conhecer essa galera, porque a gente vai se vestir que nem esses caras. Então, a gente tem que saber quem eram eles, que eles estavam usando, tá? Não só os cavaleiros, mas todo mundo, tá? Né? Civil, nobre, esse tipo de coisa, né? Vamos empenhar nesses recortes aqui. Também vamos discutir o que é regressionismo histórico, apesar de estar bem claro para a gente já, né? E que vai sair da próxima aula. Eu falei que esse é essa, vai na próxima aula, cada um com um traje decidido para investir. E eu também vou dar dicas de como começar a ter o traje, tá? Inclusive, eu pedi um pouquinho de ajuda para o Castro nisso. Ele tem uns contatos bons também, para a gente ver não só a parte têxtil, né? Pegar a arte da roupa, mas também a parte, quem quer ser guerreiro, cavaleiro, a fazer as armaduras dos equipamentos. E também vamos discutir o que a gente vai falar para frente, e vamos ver como é que a gente vai investir no nosso caixa. Vocês que estão aqui nessa aula, vocês podem ter certeza que nesse ponto vocês são prioridades, porque vocês estão empenhados, vocês estão, né, no treino, vocês estão participando das discussões, né, eu vejo que vocês são membros ativos, então pode ter certeza que vocês estão inclusos nessa parte de investimento do nosso caixa. Só que tem uma reunião do Chama Gringo para acontecer em novembro, e eu tenho que pegar um reembolso de acho que de R$40 que eu emprestei do caixa no dia da feira, e daí tem que fazer um pagamento de uma taxa para o fundo de Chama Limpa. Mas provavelmente a gente vai continuar com o que a gente já está agora, que é 700 kg. Mas a gente discute na próxima aula também, tá?
Gente, falei. Espero que vocês tenham aproveitado, né, esse pouquinho de conhecimento aqui. Sempre que vocês quiserem, tiverem dúvida, pode pedir, pode perguntar. Eu vou atrás, eu trago para vocês. Tem coisas que eu não domino, mas eu pesquiso, trago para vocês. E o que se tiver de dúvida, crítica, pode mandar. O microfone aí, soltar o verbo. É nóis que voa. Aí eu acho que estamos gravando aqui. Estou tentando gravar essa aula. Se der certo, o Alex está gravando. Vamos postar no YouTube, fazer um canal para nós. E quero uma sugestão de vocês para a gente fazer uma plataforma de guardar nossos dados. Não só vídeo, mas também PDF, essas coisas. Como vocês perceberam, eu não manjo muito tecnologia. Então, eu não sei a tua gravação aí, Lucas, mas a minha vai ficar um pouco cortada aqui. No caso do teu áudio. Não, tranquilo. Depois eu dou uma editada naquela parte que você errou os slides lá para ficar mais curto também. Beleza, então. Gente, vocês querem acrescentar alguma coisa? Por mim tá tudo ok por hoje. Show de bullets. Depois mandem no WhatsApp lá, sei lá, eu conheço só o Dropbox, né, para guardar essas coisas de informação, mas que vocês conhecerem, mandem lá também. Uhum. E é isso aí, gente. Bom domingo para vocês, bom fantástico, ou sei lá o que tá passando agora. Acabou o Faustão já, né? Então, falou. Um abraço, Falou galera. pra você, boa noite.